Olá, querido, querida, sejam bem-vindos ao nosso movimento Consciência Hebraica. E adivinhe, hoje no nosso Consciência Hebraica é dia especial, evidente, muito especial. É o dia de As Parábolas de Jesus. Nós estamos no episódio número 33. Primeira parte, porque essa parábola realmente é fantástica, dia 7 de fevereiro, ano de 2021. E nós vamos ver a parábola das 10 virgens. Essa parábola, uma parábola extraordinária, apocalíptica, uma palavra que traz muito amor dirigido àqueles que definitivamente decidiram se apaixonar pelo noivo cósmico das suas almas, que é Yeshua HaMashiach. Uma carta de amor, de ciúmes, de despertamento do amado pela amada, história de amor. Principalmente porque ela é escrita antes de que os acontecimentos que podem ser tristes aconteçam, né? Então o amado prepara esta história declarando o seu amor e despertando a sua noiva para que ela esteja bem preparada e não perca as bodas, a grande festa de casamento para a sua união final com o noivo, união mais íntima, né? Todos sabem que após a grande festa, o momento das núpcias é da maior intimidade entre o noivo e a noiva, né? Muita coisa aí andou perdendo sentido e muitas coisas andaram se antecipando na nossa cultura, né? Talvez a surpresa hoje da noite de núpcias seja mais um lugar onde você vai viajar do que qualquer outra coisa, né? Mas enfim, vamos ir na mensagem original. Seja bem-vindo, e essa é uma parábola maravilhosa. Espero que a tua alma aproveite e seja desperta por tudo que nós vamos ver. Muito bem, nós, como sempre, fazemos uma pequena introdução muito rápida, né? Porque consciência hebraica, das 4 faculdades, a essencial é a que nos distingue de toda a natureza, nela as 4 grandes expressões, o amor, a vontade, o arbítrio, mas a consciência uma das fundamentais. O hebraico para nós é a espiritualidade humana na Terra. O judaico, aquilo que aconteceu localmente, mais ou menos como a música clássica, a filosofia grega, acontece em um povo, mas são de toda a humanidade. Jesus realmente foi muito apresentado à grega, a cultura grega, o helenismo, acabou influenciando os pais da igreja, Agostinho, Aquino, Lutero, né? Nós queremos um Jesus mais à hebraica. Então, o movimento Consciência Hebraica procura buscar o olhar original de Yahvé Elohim Adonai, de Yeshua HaMashiach, sobre a espiritualidade humana. Bom, parábolas e metáforas de Jesus são sem comparação na literatura universal. Ninguém poderia sentar e escrever tudo o que está escrito aí, e quem ver de início ao fim este trabalho concordará comigo, eu tenho certeza. Desejamos a você uma boa viagem nesse nosso jato cósmico, crístico, espiritual, e que isso tudo enriqueça a sua vida. Parábola das 10 virgens. O que nós vamos ver? Quais conceitos nós vamos ver? O olhar da divindade para com aqueles que o buscam. Ou, na verdade, também os buscados pela divindade, que é toda a humanidade, né? Yahvé Elohim Adonai, nosso Pai Celestial, ama você, ama a mim, ama a todos na história humana, na vida humana, e busca a todos. Agora, por algum motivo, nós muitas vezes nos tornamos frios, rejeitamos, nos tornamos distantes, né? Uma questão ligada ao nosso arbítrio, enfim. Mas a divindade está
buscando. Essa parábola em particular, ela é uma parábola para aqueles que já estão conscientes e estão vivenciando a graça e o amor da divindade através de Yeshua, através do Messias, do Cristo, né? Então, essa parábola é dirigida, muitas parábolas são dirigidas para toda a humanidade em geral, mas esta parábola em particular, as 10 virgens, elas são dirigidas a você, discípulo amada, discípulo amado, discípula amada, homem e mulher que já tomaram consciência, já estão na qualidade de noivas de Yeshua HaMashiach. Então, esta parábola em particular é dirigida para aqueles que já despertaram do sono e que já estão buscando mais intimidade, proximidade com o noivo. O princípio do arbítrio é a verdadeira liberdade da autoria humana. Olha, nós temos insistido para que você compreenda o papel da tua consciência, do teu arbítrio, de você se unir à vontade do Criador, né, a grande vontade cósmica, e, por fim, o amor, essa rede de interligação do todo e de todas as coisas que desenvolve uma missão, um sentido e um propósito para a vida humana. Agora, se você não atentar para isso, né, mas nós temos insistido profundamente neste olhar. Né. Há uma resultante desse arbítrio, né, na natureza interior do ser humano. Deixa eu te falar algo. Né. Você pode mentir para os outros, você pode até fazer o impossível, que é mentir para si mesmo, né? É capaz de fazer isso, é possível. Mas um resultado está sendo acumulado a partir disso tudo. Então, o que eu queria te dizer é que nessa dimensão é melhor o encontro com a verdade, né? Por mais às vezes que ela possa nos contraditar, possa nos contrariar, mas eu estimulo você a buscar isso. Porque, assim, o resultado é inevitável, né? O resultado, ele é florescente, o resultado, ele é indistinguível, ele é distinguível, né? Ele vai te distinguir, ele vai... e ele é indistinguível no sentido de ser único também, né? E não pode ser evitado, então... Preste atenção. Né? Uma mensagem íntima para os discípulos, é o que eu disse. Né? A parábola das 10 virgens é de total amor, total intimidade, uma declaração de amor muito profunda mesmo. Nossa atitude diante da graça, amor e compaixão divina. Olha, nós estamos falando a respeito de declarações de amor, nós estamos falando a respeito de Deus se derramar em compaixão, em misericórdia, Jesus, né? Em buscar a você onde você está, insistir, criando situações, levando pessoas, trazendo mensagens, enfim. Tua vida com certeza está cercada disso, como a de todo ser humano na Terra. Agora, a atitude que você vai tomar diante disso, bom, aí, minha amiga, meu amigo, só com você, né? Então, medite acerca disso, né? É fundamental você entender a nossa atitude diante dessa graça, desse amor. Bom, qual é a mensagem, né? O tema dessa parábola, a mensagem do reino? Mensagem de amor do noivo à sua amada. Então, realmente é uma declaração de amor, é uma declaração de desejo, uma declaração de busca, de intensa proximidade, né, de despertar. Né? Essa parábola tem todos esses elementos. Né? Agora, uma noiva que não dê atenção às palavras de amor do seu amado, talvez é porque
não haja correspondência desse amor, né? Não haja desejo desse amor, não haja necessidade desse amor, não sei. Cada um pode avaliar aí nas dimensões românticas que conhece, que já viveu, né, como essas coisas funcionam. Mas a mensagem, né, o tema é a mensagem de amor do noivo à sua amada. Então sinta-se amado, sinta-se amada ao ouvir esta parábola. Mateus 25, é só o Evangelho de Mateus que traz essa parábola, de 1 a 13, né? Parábola das 10 virgens. Bom, nós sempre falamos que não há uma única explicação, nem uma explicação melhor, são perspectivas, nós aqui trabalhamos e damos a nós, esperamos que ela faça você crescer e não o contrário, né? Nunca o símbolo corresponde perfeitamente ao simbolizado, né? Então há sempre o símbolo é material, é temporal, então ele não pode ser perfeito. E nós vamos seguir aquela nossa sequência de estudo de parábolas que é mais didática para nós, né? O tema do reino, que é esse tema, a mensagem de amor do noivo à sua amada. Agora nós vamos ver o contexto, que está aqui abaixo, né? O contexto, ela está bem no centro, assim, no meio do chamado sermão profético, né? O sermão profético é um discurso que Jesus descreve o Apocalipse. A gente até tem um curso aí no YouTube, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, está vendo esse vídeo por um acaso, aí, por uma divulgação do YouTube, entre no Consciência Hebraica, que é o canal do YouTube onde todos os nossos vídeos estão, e lá procure a playlist O Apocalipse de Jesus, que nós damos passo a passo na compreensão do sermão profético, onde Jesus antecipa o que depois ele revelaria a João, que seria o Apocalipse todo, né? Então ele dá um mini Apocalipse, dá um resumo do Apocalipse, e também é chamado isso de sermão profético. Está lá a partir de Mateus 24, 25, 26 ali, são chamados sermão profético. Se você não conhece esse texto, é interessante você dar uma olhada, antes até talvez de ver a nossa parábola toda. É muito interessante, né? Então ele está ali no centro do sermão profético, né, no meio. E aí vamos agora fazer a leitura, ver se tem algum termo que a gente desconhece, né? Compreendermos a história e vão os nossos comentários, e depois entramos na última parte, que é o símbolo e o simbolizado, né? Então só está em Mateus a parábola, e o contexto nós já falamos para você. Ok, então vamos para a nossa leitura, termos, história e comentários, né? A parábola das 10 virgens, Mateus 25, de 1 a 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Bom, como nós falamos, né, o reino dos céus nesse ponto, né, o reino dos céus é o grande arco formador, né, ou seja, a divindade do seu ser eterno propondo realizar um ser à sua imagem e semelhança, Gênesis 1, 26, e depois manifestando os céus, criando o abismo, as trevas, criando o universo, que é um gradiente de luz e trevas, formando o plano mineral, vegetal, animal, o animal hominal surgindo, ganhando consciência, a história humana se desenvolvendo, e por aí segue, né? Depois até o Apocalipse e todas as fases que vêm após descritas no Apocalipse. Nenhum livro do mundo, nenhuma literatura do mundo pôde dar com detalhes tudo isso que os escritos hebraicos dão. Mas apocalipses, visões de dilúvio e tudo isso estão na história humana em todas as culturas, né? Tem um trabalho, inclusive, do Joseph Campbell, chamado O Poder do Mito, onde ele discorre sobre isso, né? Como muitos desses mitos estão em todas as culturas. Mas, na hebraica, a revelação de Yahvé Elohim Adonai é sem comparação. A Bíblia realmente, de fato, é um livro extraordinário, incomparável, né,
com qualquer outra escritura. Mas nós reconhecemos inspirações sagradas na produção de muitos textos humanos, mas ali se deu de uma maneira muito interessante e completa, né? Então, o reino dos céus, aqui, ele é esse grande arco. Agora, cada parábola trata de um pedacinho desse arco, né? Então, qual é o pedacinho que essa parábola está tratando? É lá do fim, né? Ela é apocalíptica, ela está tratando dos eventos que estão no final, depois do final da história humana, né? Entre a morte de todos os seres humanos, a própria descriação do universo de 15 bilhões de anos-luz, e depois a formação do grande lagar, né? Então, já relembrando um pouco das nossas etapas, né? Grande lagar, depois vem o dia da grande ressurreição dos mortos, que nós não chamamos de ré, porque não é mais para trás, não há mais corpo de carbono, ferro, níquel, prata, nada disso, né? Então já é uma dimensão onde há um corpo energético, crístico ou anticrístico espiritual, e ali a humanidade toda que exerceu arbítrio e vida consciente ressurge, né? Ou há o segundo nascimento, de fato, né? Em uma qualidade temporal ou atemporal, e aí nós temos a vinda, a segunda vinda do Senhor Jesus. Então ela já acontece fora do universo, né? Fora do tempo e espaço. Muita gente que lê as Escrituras ainda não compreende isso, não tem muito essa visão, mas se olhar direitinho lá, vai perceber esses apontamentos. Então, depois tem outras etapas, né, que é o arrebatamento da igreja, mas há uma fase chamada milênio, depois a batalha do Armagedon, onde todo o abismo vira lago de fogo e enxofre, e aí sim, as bodas do Cordeiro, a chamada bodas do Cordeiro. Então, essas etapas marcam pontos apocalípticos. Esta parábola, ela vai tratar destes pontos entre a morte de toda a humanidade, a descriação do universo, o surgimento nessa nova geração e, por último, a última etapa, que é a entrada nas bodas do Cordeiro. Então, nós vamos contemplar isso tudo aí, né? Então, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, então esse 10 não é casual, nós vamos inclusive nesse estudo olhar novamente, creio que ou nesse curso, se também você está gostando de ouvir o que nós estamos explicando, pegou nesse curso as parábolas, veja também o Amanhecer da Consciência Hebraica, que é um curso onde nós falamos de toda essa epopeia divina, maravilhosa, desde o início. Se você pegar um caderno, dedicar a estudar, eu sei que a nossa linguagem, a minha maneira não é muito simples, mas se você tiver boa vontade, eu acredito que você possa aos pouquinhos ir compreendendo, né? Os assuntos também não são tão simples quando a gente quer abordá-los profundamente, mas enfim, né, estão aí. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, nós vamos falar sobre a numerologia, o número 10, né, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Bom, a questão das virgens, né, perdeu muito do nosso significado social hoje. Eu vou ser obrigado aqui a retomar um pouco esse conceito, porque eu acredito que são muito poucas as mulheres, né, e os homens também, porque na verdade não há aqui nenhum preconceito, né? O que a essência das Escrituras revelam é que as pessoas deveriam se guardar para o grande amor das suas vidas, que pudessem se unir a este grande amor e realizar uma jornada de uma realização espiritual, onde o casamento seria uma celebração de corpo, de emoções, de mente, de espírito, para um devir, para uma realização cósmica, né? Mas parece que o pessoal não anda casando. Parece que o pessoal não anda procurando companheiros e companheiras com essa ótica, né? Então, assim, perdeu-se muito. O casamento é mais um resultado
de uma necessidade sexual e muitas vezes nem isso, até social, né? Todo mundo casa, os amigos casam, enfim, não se tem mais nada melhor para fazer depois de sair com todo mundo, beber e fazer um monte de bagunça, o pessoal parece que cansa um pouco enfim, alguns não cansam, acabam ficando a vida toda nesse desatino, né? E outros casam, porque não tem mais o que fazer. Então, assim, esta visão hoje que nós temos de uma liberdade sexual, a pílula, a revolução sexual, tudo que aconteceu, fez com que dificilmente alguém, por algum princípio, se guarde para esse grande encontro com o amor e pudesse construir a sua sexualidade juntos, né? Tanto o homem quanto a mulher, isso é uma proposta de uma erótica crística espiritual, né? De uma erótica sagrada, mas parece que isso está realmente bem distante, né? Eu ainda conheço alguns jovens que têm esse propósito no coração, principalmente nos meios espirituais, né? Nas igrejas, em lugares onde a espiritualidade é fortemente cultivada, onde eles nascem e sentem atração por isso. Esses jovens acabam se dedicando ao sagrado, ao eterno, e dedicam a sua vida sexual ao encontro desse amor e procuram um esposo ou uma esposa que culmine nessa grande realização. Então se encaixaria nesse panorama das 10 virgens, né? Mas realmente no grosso da nossa sociedade essa parábola é até dificilmente ser compreendida. Mas aqui o reino dos céus é comparado com essa separação, né? Essas 10 virgens tá dizendo de almas, né? De essências humanas. Então agora, deixando a questão da sexualidade, né? Entrando numa segunda virgindade, vamos dizer assim, né? Porque mesmo a prostituta, o pior dos homens, o pior das mulheres, o pior no sentido de não cultivar nenhum valor com referência à sua pureza ou dedicação a algo, quando ela vem até o sagrado ou espiritual, há um novo nascimento, né? Então ela pode se tornar virgem, há uma segunda virgindade, vamos dizer assim, que seria essa interior, essa mudança interior espiritual, né? Então, esta parábola descreve este estado, né? Ou seja, alguém que ama ao sagrado, entende que a vida tem um sentido, um propósito, uma direção, passa a dedicar a sua vida a isso, quer realizar isso, né? Então prioriza a ética, prioriza o seu comportamento de um modo geral na sociedade, de uma maneira mais profunda e interessada naquilo que a própria divindade nos propõe como valores, né? Então todo esse conjunto de atitudes, de pensamentos, sentimentos, emoções, de comportamento físico, emocional, mental e espiritual, diz a respeito de alguém que teve uma iluminação, que teve uma conversão, que teve um despertamento do sono, que teve um acordar para a espiritualidade, para o sentido da vida. Então, essa pessoa se torna uma das noivas de Jesus, né? Se torna uma das noivas, uma das filhas, dos filhos de Ave Elohim Adonai, despertam o seu interior a uma grande realização cósmica, profunda. Então os valores mudam, aquilo que a pessoa faz com o seu corpo, com as suas emoções, com a sua mente, com a sua essência. Então esta disposição, né, este encontro, esse despertar, esta iluminação, tudo isto é chamado de uma virgem, e esse é o sentido, espero que você possa compreender. Então o reino do céu será semelhante a 10 dessas virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, né? Então veja, aqui a lamparina, né, que na verdade é um contenedor de luz, né? O que é a lâmpada? A lâmpada é algo que conserva a luz, carrega a luz, né? Evidentemente, essa figura acoplada, né, a Virgem,
Na verdade, na parábola é uma figura externa, mas ela representa o que há de mais íntimo, interior, porque é o portador de luz, né? É o que carrega a luz. E a virgindade, na verdade, seria essa luminescência, essa luz que é carregada pela Virgem. Então, aqui, ó, tomando as suas lâmpadas, né, vê que a lâmpada é fundamental para quê? Para o encontro do esposo. Ora, mas ele viria à noite? Bom, a festa aconteceria, né? As festas hebraicas de casamento às vezes duravam uma semana, né? Então, aqui é dada uma diligência, uma noiva que já então entende que precisa se preparar para esse encontro. Se escurecer, ela tem a lâmpada consigo. Então a parábola aí já começa a dar uma tônica, né? Um sentido do que o noivo está apontando aí, do preparo da noiva, né? Primeiro da virgindade, depois da lâmpada e do esposo, momento tão especial. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Nós vamos ver depois a palavra até na cadeia Strong, né? O outro termo para louca que tem lá seria nécia ou tola. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Bom, depois nós vamos ver o que esse número 5 representa. O 10 e o 5 numa tabela que nós vamos até repassar os números de 0 a 10, né? Na concepção hebraica, na consciência hebraica, como que esses números são compreendidos. Mas não é por acaso que ele dividiu em 5 e 5, né? Essa divisão. E aqui, então, começa a mensagem de amor do noivo. Por quê? Porque ao relatar uma história que ainda vai acontecer para suas noivas no presente, então o que nós compreendemos? Que o noivo está declarando o seu amor, despertando essas noivas para a necessidade que elas têm de um cuidado especial para este encontro. Porque aqui não é falado de nenhuma dificuldade de que o azeite seja adquirido. As noivas estão lá, a lâmpada está lá e o azeite está disponível. Nós vamos compreender que esse azeite não há dificuldade para que ele seja adquirido. É só despertar. É como nós temos falado a respeito da pele, né? Você sai ao sol, a tua pele é morena, né? A graça de Deus é comparada ao sol, está aí presente, é só você tomá-lo, é só você se expor a ele, né? Então aqui, 5 delas sentem que o óleo, que esse azeite, né? Porque as lâmpadas, nesse tempo, não tinha luz elétrica, né? A luz, ela era produzida da queima do óleo. Então era o óleo que sustenta a luz. Então aí você já vai fazendo as tuas símbolo e o simbolizado, né? O que essa luz está representando? E é o óleo que dá a chama. O óleo é que produz a chama. Então, quando nós formos ver e entender lá o que é o óleo devidamente, nós vamos ver que esse óleo não é cobrado, não existe preço para ele. Ele só precisa ser aceito, né? Ele não pode ser imposto. Não podia ser obrigatório que as noivas tivessem, era necessário que elas tivessem. 5 acharam prudente levar óleo reserva, quanto mais óleo melhor. E 5 estavam achando que estava tudo bem. Então, observar aqui, ó, pensar, né? Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Olha lá, óleo extra, né? Além de estar na lâmpada, ainda tinha na vasilha. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Olha, a gente tem ensinado alguns princípios aqui que eu sei que pode parecer meio estranho, né? Porque muitas concepções aí do cristianismo entendem que Jesus virá aqui na terra e muitas pessoas serão arrebatadas vivas, né? Mas se você observar essa parábola, você vai ver que
nenhuma noiva está acordada quando Jesus chega. Então, se você for entender essa parábola, você vai ver que todas as noivas vão dormir. Não há uma noiva que fica acordada quando o noivo chega, né? E muita gente ensina que tem noiva que vai estar acordada, que será arrebatada acordada, né? Então essa parábola nos ensina claramente: todas as noivas irão dormir. O que é esse sono, né? Então nós vamos ver que é o sono da morte. Então aqui nós já começamos a descrever fases do Apocalipse. Então preste atenção, vá meditando, né? A gente sempre estimula que você forme grupos, pegue pessoas, leia a parábola, faça o símbolo e o simbolizado você antes de que a gente faça, porque as interpretações não são únicas, né? Você pode também ter o teu olhar aí, né? Então olha lá, as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as lâmpadas. E tardando o esposo, por que o esposo tarda, né? Então tem aí, entendimento. O esposo vai tardar mesmo? Ele não chega na hora, ele chega muito depois. Então, chega muito depois. E todas acabam adormecendo. Mas à meia-noite, olha, meia-noite é interessante, né? É como se fosse uma transição de fase, né? Meia-noite representa uma entrada numa outra realidade, né? Então, veja como é essa meia-noite é que acontece um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro, né? Então foi depois dessa transição, que para nós vai representar algo muito importante. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai para vós. Olha, aqui a coisa começa a dar errado, né? Que nem o pessoal brinca hoje aí, deu ruim, né? Começa a dar ruim aqui. Por quê? Porque elas tinham óleo, mas esse óleo não era suficiente. Começou a falhar a lâmpada, começou a apagar, principalmente no momento principal. Então, para a chegada do noivo, não estava tendo azeite. Olha aí. Então, aí tem problema. E as prudentes tinham azeite de sobra. Só que não foi má vontade nem nada, mas vocês vão ver que cosmicamente, depois da morte, depois de um período cósmico aí, não tem mais como trocar azeite, ganhar azeite, comprar azeite, fazer mais nada. Então, aí é que a parábola nos desperta. O momento é agora. Você está vivo aí? Está dormindo? Está morto ou está vivo? Como é que você está aí? Então, assim, é o momento de despertar, né? Aqui a parábola diz, olha, desperta, né? Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Essa porta aí é o problema. E quem é a porta? E o que é a porta? E para que da porta? Você usa uma porta normalmente para sair de um quarto e ir para outro, para sair de uma sala e ir para outra. A porta representa uma mudança dimensional. E o noivo chegou, e as noivas que não estavam sábias, que não tinham azeite, não estavam lá, não podiam estar com o noivo. E ele pegou as noivas que estavam prontas, preparadas, que tinham óleo. Entrou e fechou a porta. Aqui começa a tristeza, mas que é a alegria, porque agora é tempo de tudo, mas depois vai ser muita tristeza, porque elas eram virgens. Mas não adianta você ser virgem sem sabedoria, sem entendimento, sem inteligência, sem azeite, né? E o azeite está disponível, é de graça, é só pegar, é só ser diligente, né? Só sair ao sol. Então veja as consequências dessa parábola. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois,
porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, elas chegaram depois. Ah, mas agora elas têm o azeite, então. Mas não é o azeite que precisava. Não deu certo. Esquece, a porta fechou. Então você vê que aí o símbolo deixa claro que não funcionou, né? Então, aqui é que vem o alerta, né? E a palavra é muito difícil, é dura. Não vos conheço. Poxa, mas o noivo não conhece mais as noivas? Ele não sabia com quem ia casar? Então, mas não é isso, né? O azeite não estava presente. Então, assim, você está buscando azeite, você tem azeite de reserva, você está amorenando a tua pele, você está buscando o que é necessário, né? Então, a parábola, ela tem essa tônica. E como agora está no tempo, é muito amor do noivo, que ele está dizendo às suas amadas, olha, é necessário, é preciso buscar. Então veja aí o texto e medite bem, né, naquilo que está sendo proposto. E aqui chega ao fim a parábola. E eu acho que dá tempo de nós começarmos a ver o símbolo e o simbolizado, né? Então lá desde o início, olha. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Aí o símbolo, reino dos céus, atitude humana diante da graça, amor e compaixão divinas. 10, veja a tabela no próximo slide, mas o 10 é o ser humano gerado à imagem e semelhança de Deus. As virgens, indivíduos humanos chamados à grande realização. As lâmpadas, o contenedor da luz, o corpo crístico ou anticrístico, né? Aí você que está decidindo, você que está definindo. A divindade quer que você tenha o corpo crístico, né? O esposo é o Senhor Jesus, é Yeshua HaMashiach. Ele é o realizador do nosso processo de individuação. Então, é muito importante nós entendermos isso. As 5 prudentes, humanos que despertaram para a vida. As 5 nécias, loucas ou tolas, despertam, mas voltam a dormir, negligenciam, né? E aqui, olha, um fato interessante, né? Eu busquei aí na concordância Strong, aí tem lá a palavra moreno, né? Que é do grego, aí o verbete 3471, está lá ser tolo, agir tolamente, né? Aí tem os sentidos que o tradutor pode dar, olha, provar que é uma pessoa tola ou algo é tolice. Aí o segundo sentido, B, né? Tornar-se insípido e sem sabor, o sal perder a sua força, olha. Então, você vê o que é, né? Jesus no Sermão da Montanha fala a respeito disso. Se o sal perder a sua força, se o sal perder o seu sabor, né? Para que ele presta? A finalidade dele é ser sal, a finalidade dele é salgar, né? Ele não pode perder esse sentido, não pode perder essa realização de modo algum, né? Então, se você olhar aqui bem, você vai ver que esse sentido strong é muito contundente, né? O que está acontecendo? Então, voltando lá, o reino dos céus, né? Essa parábola trata aí da atitude humana diante da graça, do amor, da compaixão divina, é uma declaração de amor do noivo pela noiva, né? O 10 nós vamos ver daqui a pouquinho, ele é o ser humano gerado à imagem e semelhança de Deus, né? O 9 é a perfeição crística, o 10 é o homem gerado à semelhança, imagem e semelhança de Deus. Lembre-se que quando Jesus foi na Galileia, ele ascendeu aos céus, né? No dia 40, depois que ele foi gerado novo, né? 10 dias após veio Pentecostes.
Então ele morreu no 9, depois ele foi realizado no 10. 10 é o número do homem gerado à imagem e à semelhança de Deus. As virgens são os indivíduos humanos chamados à grande realização. A princípio é toda a humanidade, Deus incluiu a todos, Deus não excluiu ninguém. Agora, ele inscreveu todos no livro da vida, mas as pessoas apagam o nome de lá, né? Por que apagam? Não tem interesse. Decidem que tudo isso é bobagem, decidem que nada disso vale a pena. Né? Vivem pelo quê? Vivem pela dinheiro, casamento, filhos, vivem por fama, vida acadêmica, ou empresarial, ou artística, ou às vezes não sabe nem por que vive, vai empurrando a vida com a barriga, né? Qual que é o sentido da vida? Para que está vivo? O que você está fazendo aqui? 15 bilhões de anos-luz, esse universo gigantesco, uma sabedoria imensa, né? De um átomo ao sistema solar, de um vírus ao complexo nervoso humano. Para quê? Para você ganhar dinheiro, se aposentar, ficar velho, morrer. E aí? Não tem sentido nenhum? Isso daqui não tem sentido nenhum, é um grão de poeira perdido no espaço, nada leva a lugar nenhum, não tem sentido nenhum. Bom, você está dizendo isso? Mas e o que a divindade diz? Ah, mas não tem divindade, isso é tudo invenção humana. Tá bom. Ou se tem, ninguém pode ter conhecimento, então eu tenho que duvidar de tudo e não posso afirmar nada, porque tudo é duvidoso. Bom, então, tudo bem. Cada ser humano, cada pessoa está dando uma resposta. Agora, não pense que a resposta não é dada. A resposta é dada. Ah, mas eu não quero participar disso. Respirou, está vivo, exerceu o arbítrio, você está no jogo. Não tem como sair do jogo. A única saída do jogo é a morte. E depois o que vai acontecer? Ah, mas não vai acontecer nada. Tá bom, fique à vontade. Pode ficar à vontade. Então, aí o reino dos céus, né, as virgens, chamados a essa grande realização. A lâmpada é o contenedor da luz, o corpo crístico, o anticristo. Deixa eu te falar uma coisa. Corporeidade, né, que representa um corpo no tempo, todos têm. Corporação, né, a ação de formar um corpo atemporal é o grande sentido da vida, um corpo indestrutível. Né? Corpo todos têm, o único ser que é incorpóreo, que não tem corpo, porque o corpo dele é o todo da realidade, tudo, ele é o que é, ele é o grande eu sou, né? É Yahvé Elohim Adonai. O corpo dele é tudo. Agora ele tem um corpo que ele tem um templo que ele habita plenamente, que é Yeshua HaMashiach, né? Mas ali é o corpo onde ele se expressa através de Jesus, né? Mas ele é o todo. Então, ele não necessita de um corpo, porque o corpo dele é infinito. Mas, exceto Yahvé Elohim Adonai, todos nós temos um corpo. Uma pedra tem um corpo, uma planta tem um corpo, um animal tem um corpo, um homem tem um corpo. Um anjo tem um corpo. Os anjos abissais têm um corpo. Perdeu o corpo, a vida não existe. Para aquele indivíduo, a vida continua sendo a vida infinita. Então, a questão é, nós vamos nos dissolver na morte, mas podemos formar um corpo, que é esta lâmpada, que é esta luz, que é o azeite. Então aqui está se demonstrando que é possível formar este corpo. É a mensagem aqui da parábola, olha lá, lâmpada, contenedor da luz. Agora, você pode formar um corpo crístico, você pode formar um corpo anticrístico, temporal, né? E o tempo, uma hora o tempo acaba. Quem é o esposo? Ora, o esposo é o Senhor Jesus, é Yeshua HaMashiach, é o realizador do nosso processo de individuação. Ele é o esposo. E as 5 prudentes? Olha, os 5, nós vamos ver depois no nosso quadro, na semana que vem, hoje não vai dar tempo, é o número do homem natural, né? O 6 é o número do homem
que já desperta. Então todo homem começa no 5. Então as 5 virgens prudentes representam aquelas que vão chegar ao 10. As 5 virgens nécias, loucas ou tolas, representam aquelas que não vão chegar. Então 5 prudentes, os humanos que despertaram para a vida. E as 5 nécias despertaram, mas voltaram a dormir. Então assim, né, eu não sei aonde você se encontra na tua existência, mas você despertou espiritualmente já, você sabe de um sentido, de uma direção, você sabe de um propósito. Então, querido, querida, dedique-se, né, que seja compatível ao teu despertamento. Né? Veja a agenda, a maneira como se ocupa o tempo, a maneira como se organiza a tua vida, a tua família, os teus filhos, o teu esposo, a tua casa, como é que você está vivendo, né? Que valores você está cultivando, com quem você está saindo, o que você está fazendo com o teu corpo, com as tuas emoções, com a tua mente, com o teu espírito. Que noiva cósmica é você? Né? Como você está respondendo a isso? Não, mas nós todos somos imperfeitos. É verdade, nós todos somos pecadores. Nós todos temos deficiências. É verdade. E a graça de Deus para tudo isso há. Mas se eu não a quiser ao final, se eu virar as costas para ela ao final, então tudo estará perdido. Né? Nós ficamos por aqui. Somos um movimento Consciência Hebraica e queremos que você nos visite nas redes sociais, né? Então você pode entrar no nosso grupo do Telegram, do YouTube. Lá nós temos o nome Consciência Hebraica. Se inscreva, divulgue o nosso canal, passe para algum amigo, alguma amiga, né? Ou então entre no nosso grupo do Telegram. Lá é uma verdadeira biblioteca, porque quando você entra, você acessa o passado. Tudo que nós já publicamos está lá. Estamos melhorando Instagram e Facebook. E somos o movimento Consciência Hebraica, que esta parábola, que o que nós passamos aqui, que esses estudos, que tudo isso estimulem o teu amor, estimulem a tua relação com o grande eu sou, Yahweh Elohim Adonai, que esse amor cresça para Yeshua HaMashiach, que tudo isso transforme a tua vida, a tua existência. A você, Salem Aleikum, Shalom Adonai, que a paz esteja na tua mente, no teu corpo, nas tuas emoções, no teu espírito, no teu ser. E nós nos encontramos aqui no nosso próximo encontro. Não perca a segunda parte dessa parábola e que isso tudo desperte o teu interior. Até o nosso próximo encontro.